O César, ele foi um jogador aí do ex-Palmeiras, né? Que tem tantas histórias bonitas e muitos jogadores, como ele falou antes, vou estar trazendo e vou estar entrevistando. O César vai contar um pouco da vida familiar dele, de onde ele veio, enfim, vai falar um pouco da sua vida particular, né, nessa primeira etapa. Depois a gente vai partir para falar de futebol, que é a coisa mais importante. Com certeza. Contigo. Bom, Paulo, meu nome é César Luiz Dalry, né? Sou daqui de Blumenau mesmo, minha família é lá do Garcia. Logo depois do Exército, ali, não, meu pai... Hoje lá tem a padaria Dalry, que é da família, e meu pai é alfaiate há muitos anos ali no Garcia. Muitos conhecem ele, né? Seu Alcides, que está à frente aí. E a minha vida, né, foi viver aí essa parte praticamente ali no bairro Garcia, e logicamente quando a gente terminou o ensino médio, nós fomos para o Exército, e onde daí praticamente eu saí do Palmeiras então, e do Exército, né, segui ali, fui fazer o curso de R2, que é o oficial da reserva do Exército, e logo em seguida, já em 82, desculpa, eu já entrei na Academia de Polícia Militar. E segui carreira na Polícia Militar e acabei me aposentando, né, na Polícia Militar como coronel. Estou já aposentado há 11 anos e estou agora curtindo um pouco mais a vida. Tempo, né? Um tempo que não volta mais, né? É verdade. Quantas amizades foram feitas, né? Quantas e quantas. E amizades fortes, né? Que perduram até hoje. Até hoje. Até parece que as amizades que a gente fazia antigamente eram amizades verdadeiras que se solidificaram com o tempo e permanecem até hoje. Tanto isso que nós dois hoje estamos aqui. Firmo que você está afirmando, realmente. São amizades fortes, né? Exatamente. E que permanecem. Com certeza. César, conta aí pra gente um pouco da tua passagem no futebol. Conta tuas histórias, foi campeão. Se tu quiser citar o nome de alguém, lembrar alguém, aí... Tem muitos amigos aí que eu preciso citar, né? Isso, quiser mandar um abraço para alguém, quiser pedir desculpa para alguém, tu bateu também, já aproveita e pede aqui no vídeo, né? O microfone é todo teu, fique à vontade, fale o que você achar que convém. Contei essa história tão bonita, tão rica em detalhes, gente. Só quem viveu naquele tempo sabe como essa época era gostosa, né? Tem muitos amigos aí que vão assistir o Telo, enfim. Se eu vou falar aqui, uma relação enorme de pessoas que ainda estão vivas e outras que, infelizmente já cumpriram a sua... Acho que você é uma pessoa assim maravilhosa, tem que elogiar esse contato. E eu e o Hélio, que acabamos conversando sobre dar esse início, mas por incentivo do Hélio, acabando de chegar a você. E que bom, né, que você está levando isso para frente. Acho muito importante, muito legal. Um pouquinho da minha carreira, da minha vida, então aí até um pouquinho como jogador de futebol, aí do juvenil, então do Palmeiras, né? E eu comecei com o Lali, né? Eu acho que o Hamilton, o nome dele era Altamiro, não lembro mais direito. Foi lá, eu estava na 6ª ou 7ª série, e nós estávamos disputando o campeonato do Pedro II, estava no Pedro II, e ali, num jogo que nós fomos campeão aquele ano ali, e ele chegou e disse: "Ô César, tu joga bem, vamos jogar lá no Infante do Palmeiras." Eu disse: "Mas nem sei como é que é isso e tal." E ali ele me levou, e a partir dali eu comecei a ir no Palmeiras. E lá no infantil, o primeiro jogo que eu fui, ele me apresentou, era para ser um treino, e acabando lá o treinador, eu não lembro mais quem era o treinador, eles tinham marcado um jogo contra o Olímpico, ali no campo do Olímpico, né? E eu fui junto, ele disse: "Queres ir junto, vem e tal, né? Talvez não vá jogar, mas vamos acompanhar." E fui junto, e lá na hora até acabei jogando zagueiro, o zagueiro não foi, faltou lá o atleta, e o treinador disse: "Tu quer jogar?" Eu disse: "Eu jogo." O cara gosta de jogar, não gosta de jogar futebol, né? E ali eu joguei, ele adorou, já e engrenou e foi para frente. E aí foi a vida, depois no juvenil, tudo, e o tempo todo jogando ali pelo então Palmeiras. E ali eu fiz muitas amizades, como o Hélio, o Maurício Silva, o Índio, o Ademir, o Calinha. Então, a gente lembra de todos, o time todo completo praticamente, né? E nós tivemos passagem por treinadores que foram muito maravilhosos, o Cláudio,
o Raimundo Médico, foi um dos últimos ali, o seu Hélio, inclusive com o seu Hélio no futebol, eu lembro muito bem, e alguns vão lembrar disso, e nós ficamos 41 partidas sem perder, né? Estávamos invictos, né? 41 partidas. Então foi um período muito bom, realmente um período sensacional e gostoso de permanecer, né? E em 80 eu fui servir o Exército, e aí praticamente ali começamos dia 11 de fevereiro, eu lembro que a gente começou no Exército, a nossa apresentação para o R2, o curso de R2, eu não queria servir, né, mas infelizmente ou felizmente, eu acho que assim, acabei lá servindo e terminei o curso, claro. E tem algumas partes, né, durante tudo isso que aconteceu, né? Então essa parte ali em 1980, quando eu fui para o Exército, eu fiquei ali uns 2 meses ainda, depois ainda treinando ali então no Palmeiras ainda, né? Mas não dava para conciliar o Exército, eu não consegui conciliar o Exército com os treinamentos e às vezes ir a partir pelos acampamentos, pelas tarefas que tinham, e outras coisas também que acabaram ali se envolvendo. Bom, e aí nesse período do Exército até tem quando eu disse que não desejava servir, né? Tinha um sargento já falecido, o sargento Vargas, muito querido, e eu lembro que lá na situação da nossa apresentação, o capitão ainda chegou, numa das perguntas, só quem não deseja servir, eu levantei o braço, né, não querendo servir, e o sargento Vargas só, cara, eu te conheço, tu joga lá no juvenil do Palmeiras, e nós precisamos de atleta aqui dentro, então já pode baixar o braço que tu vai servir, e a partir dali continuei então no Exército. E em 80 nós fomos, o Exército disputou, né, dos oficiais R2, o NPOR, então disputou as Olimpíadas da 14ª Brigada, e ali que o 23º foi campeão, então nós fomos campeão de futebol. E com muita honraria, né, muito grato por tudo isso, né? E logo em seguida, depois, então, em 81 veio, né, eu fui lá novamente fazer a peneira então, já ainda Palmeiras, né? Acho que foi em meados de 81 que passou a SEDEC, alguma coisa, mais ou menos isso, ainda no Palmeiras. Mas aí eu já estava trabalhando, já tinha outras atividades, e eu tinha que voltar para fazer o estágio do R2. E ali, então, eu acabei também permanecendo, me afastei e fui jogar aí no futebol amador. Acabei jogando aí no Canto do Rio, em outros clubes por aí, eu acabei participando e brincando com isso, né? Terminando daí em 82. Em 82, então, eu fui para a Academia de Polícia Militar, iniciamos lá em março, e aí eu segui a carreira, então, da Polícia Militar, e segui todos os postos e concluindo como coronel. César, você, o Célio e o Mário. O Mário Sérgio. Como é que era essa relação, vocês três ali que jogavam bola? Eu não sei se um jogava mais, um jogava menos, né? Eu não sei como é que era essa interação entre vocês. E também pode contar pra gente aí alguma coisa que marcou nessa tua passagem pelo futebol, alguém que, né, que deixou lembrança, algum fato bacana aí, conta uma história bem bacana aí do que conviveu naquele tempo, né? Para a gente poder enriquecer ainda mais essa entrevista. Eu, o Célio, eu e o Mário, né? Na sequência eu sou o mais velho, então eu, o Mário Sérgio e o Célio. A gente gostava muito de futebol, e interessante que o pai, né, jogava um pouquinho, mas não era de jogar muito futebol assim como a gente. E a gente foi por esse caminho. Nós vivíamos jogando, né, pelada e tudo. E acabando eu entrando ali no infanto, depois foi para o juvenil, quando eu estava já no juvenil, o Mário Sérgio entrou. E eu acho que o Mário Sérgio, logo depois também o Célio. Todos os três jogavam, cada um tinha uma posição diferente, mas eu acho que o Mário Sérgio ali, que chegou até o profissional, então, do Palmeiras, e ali no início do BEC, né? Acho que ele jogava melhor do que dos três, ele foi, eu acho que o melhor. Ele tem uma habilidade excepcional, né? Ele consegue prender a bola, e para retirar a bola dele é muito difícil, é baixinho, mas é danado para retirar a bola dele. Então ele tem esse
pega, né, esse lance com a bola, então ele gosta, e ainda hoje ele brinca bastante, né, e é muito bom. Então nós tivemos tudo isso, né, e nós tivemos alguns casos, por exemplo, o Mário Sérgio, né, que foi convidado para ir para o Grêmio, né, na época eu já estava lá na Academia de Polícia, e ele estava por aqui, eu sei que ele foi convidado para ir no BEC, para o Grêmio, e não sei o que deu alguma treta aí com algum diretor do BEC, que não fecharam, alguma coisa. E o Célio tem uma passagem interessante, que o Célio, eles foram, Palmeiras aqui, participou lá da Copa de São Paulo, né? Da Copinha. Mas eles foram como infanto juvenil, alguma coisa. Não sei se era bem a Copinha de São Paulo, mas alguma Copa. E foi para lá. E o pessoal lá do Palmeiras de São Paulo fizeram contato aqui para levá-lo para o São Paulo, lá para Palmeiras de São Paulo. E meu pai não deixou. Na época o futebol não é aquilo que é hoje, né? Ele tinha muitos preconceitos com o futebol, e eu lembro que o pai, na época, não deixou ele ir para São Paulo. Até porque também era novinho, acho que ele tinha 15 anos por aí, 14, 15 anos, 16, não tinha 16 anos. E era isso, então são esses fatos marcantes, né? E eu também tive uma passagem ali, acho que foi em 79, que eu fui convocado para a né? Não cheguei a ser convocado, mas houve uma pré-convocação para a seleção catarinense de júniors, e já de antemão eu já disse que não poderia, porque eu já estava trabalhando, então eu não tinha como me afastar do trabalho, meu pai não deixava, para a gente estar vivendo só do futebol, né? E isso tudo deixa algumas marcas, né? Então, futebol, as amizades, hoje eu posso praticamente, lembro, né, do time que nós tínhamos o goleiro, que era o Célio, tinha o Cabeção e tinha o Pedrinho, que eram os nossos 3 goleiros, né? Na lateral direita aí nós tínhamos o Calinho, tinha o Ademir, daí vinha o Hélio, o Quirino, eu jogando na lateral esquerda, o Alexandre, que era na lateral esquerda também. Nós tínhamos, depois veio o Jorge, que o Jorge chegou a ser profissional, o Grilo, o Jair, o Adi, que era o Adilson, o Dudu, aí no ataque nós tínhamos o Miltinho, o Milton, centroavante tinha um tal de Chapecó, que não lembro mais, tinha o Chapecó, tinha o Milton depois também, Nascimento, ponta esquerda tinha o Edemilson, tinha o Rui, depois também veio o Arlindo, veio o Miltinho, acho que eu já citei. Jogadores que a gente lembra da rapaziada, assim, rapaziada muito boa, que jogava muita bola, e muitos dali tinham condições de ser profissional. Acho que até alguns foram. O Maurício, eu sei que eu acho que chegou a jogar pelo profissional, o Hélio acho que chegou a jogar pelo profissional, o Grilo acho que também chegou. Tinha os Galassini também, né? O Tide e o outro, o Galassini. Então nós tínhamos pessoas muito boas ali que passaram pelo Palmeiras, e com certeza, acho que todos dali jogaram em algum time depois amador, né, Paulo? Então todos eles praticamente, acho que muitos aí jogaram contra você ou até contigo, né? Eu, como disse, eu saí, fui para a academia de polícia, fiquei lá, né, até 84, depois fui para Itajaí, de Itajaí aí consegui vir para Blumenau, de Blumenau fui para Brusque, de Brusque Floripa novamente Blumenau, depois Floripa novamente, onde eu encerrei a carreira. Então minha passagem foi todo esse trajeto aí durante meus 32 anos de polícia, de polícia militar. Um fato marcante do futebol, né, dentro da área de futebol, que eu lembro quando na polícia militar. Na polícia militar, como cadete, nós fomos campeão do campeonato das Olimpíadas das polícias militares, realizada lá em São Paulo. Fomos campeão na época, futebol de salão, claro, né? Mas fomos campeão. Nós, pela primeira vez, a Academia de Polícia Militar participou do Campeonato Estadual de Futebol de Salão das universidades, o futebol universitário. Nós participamos, fomos muito bem, e nessa eu tive não uma decepção, mas uma lesão, onde quebrei meu nariz, né? E até posso contar depois desse fato, mais à frente. Mas um fato que me marcou, que marcou isso, né, e deixou, e ainda bem que eu optei pela permanência na Polícia Militar, foi quando eu estava em Itajaí, recém-formado na academia, então praticamente com um preparo físico excelente e tudo.
Fomos lá fazer uma partida de futebol e nós tínhamos um tenente lá na verdade, um capitão que trabalhava em Itajaí, que conhecia muito o pessoal do Marcelo Dias. E ele um dia marcou um jogo de futebol lá entre os profissionais do Marcelo Dias, que estava se preparando para ir para a disputa do campeonato estadual. E nesse treinamento, nós fizemos, eles jogaram com a Polícia Militar, um treino, né? E aí fomos oficiais, sargentos, cabos soldados participar desse jogo. E lá no jogo, logicamente, terminando o jogo, lá depois veio lá um dos, não sei se o supervisor, que era um dos diretores lá do Marcelo Dias, falar comigo. Ele disse: ô César, tu parece que joga bem, coisa e tal, e tu não está a fim de participar aqui, vir treinar conosco, de repente se envolver aí no futebol, né? Profissional, né? Estar aí brincando e tal. E acabei ali no momento aceitando, fui lá, daí acabei indo, fiz 2 treinamentos lá e chegou um momento lá que ele queria que eu assinasse um pré-contrato, mas aí acontece que eu passei no curso de Direito para a universidade e eu disse: não, agora não vai ter mais jeito, agora é permanecer na polícia e fazer o meu curso de Direito, que eu também estava ansioso para fazer isso, era um dos meus objetivos, né, concluir, fazer Direito. E aí eu fui lá, falei com o cara, até, né, senti na hora, ele também ficou muito: poxa, você tinha grande chance para ser um bom profissional e tal, e tal, e tal. Mas acho que eu fiz a escolha certa na época, né? Para a época. Acho que é isso aí. Para encerrar, então, queres mandar um recado para alguém? Queres deixar um abraço, né? Fique à vontade, contigo. Paulo, eu quero primeiramente agradecer a você, né? Por dar essa oportunidade, estar à frente desse projeto aí, encarou isso com o Hélio. Né? Eu acho muito importante a gente rever alguns fatos que ocorreram lá. E como foi um período da gente muito bonito. Tudo que passou por ali foi muito bonito mesmo, né? E principalmente que a gente conversou lá no começo, as amizades que ficaram ali, né? O Maurício Silva, um grande amigo, a gente fez algumas festas também junto lá, nossos 17, 18, 19 anos aí, né, Maurício? O Hélio, outro grande amigo, né? Nós tínhamos o Quirino, né? Muito que infelizmente faleceu. Vários outros aí, o Dudu, que eu joguei futebol salão também com ele, nossa amizade é muito forte, né? Os Galacinhos lá do Garcia também, que a gente conhecia. Então, são pessoas que a gente criou um laço de amizade muito grande, né? E tem outros aí no meio do caminho, o Jair também, que jogou muito, o Miltinho também, que estava sempre com a gente. Chegou a jogar com o Bira? O Bira também estava presente, não cheguei a jogar muito tempo com ele, acho que foi muito pouco, né? Quando eu saí, praticamente ele entrou, acho que foi justamente em 80, que ele começou praticamente ali no Palmeiras, e eu já estava me afastando ali por causa do Exército, aquela situação que acabou ocorrendo, né? Então, são pessoas maravilhosas que passaram pela gente. Hoje a gente está reencontrando essas pessoas, né? Encontrando aí o Hélio, encontrando o Maurício, conversando então com o Miltinho, que a gente conversou, esse dia você até estava junto, lá naquela primeira conversa que a gente teve para começar a mexer com esse pessoal, começar a reunir, para contar cada um pouquinho da vida deles, como é que foi esse caminho, né? Alguns que seguiram carreira, outros que não seguiram, infelizmente, como eu disse, todos eles que estavam ali naquele time de futebol que eu lembro, que esteve com o seu Hélio e depois com o Raimundo Mete, eu acho que foi uma equipe muito boa, né? A gente foi campeão do campeonato estadual ali, fomos campeão de júniores, do campeão de júniores, né? Nós tivemos jogos maravilhosos e como eu disse ali também, nós chegamos a ficar 41 partidas invictos ali na época que eu lembro que o Hélio era treinador, e foi um período muito gostoso, muito bom mesmo, né? E teve até partida internacional aí, que o Raimundo Mete trouxe lá um time, acho que era do Uruguai, para jogar. Infelizmente eu não joguei aquela partida, que eu estudava e justamente naquele dia eu tinha uma prova. O Raimundo até ficou pé da vida comigo, disse: pô, não pode vir jogar. Eu disse: não posso, eu tenho uma prova naquele dia, estudando, né? E a prioridade sempre para a gente era o futuro, era o estudo, né? O pai nos cobrava muito isso, o pai e a mãe nos cobrava, né? Sempre cobrou muito isso, e a gente então seguia, né, o que eles pediam para a gente, então a gente cumpria. E aí, acabando, falhava em outro ponto, né?
pai e a mãe são vivos aí? Graças a Deus. Meu pai está com 89 anos, deve fazer 90 em fevereiro. E a minha mãe está com 85 anos. Estão lá, né, ali, de vez em quando eles descem ali na padaria. O pai ainda tem a alfaiatariazinha dele, pequenininha, não faz mais grandes coisas, mas está ali ainda faz um servicinho outro ali para... E como é que era conhecido lá o teu pai na região lá? Como é que o pessoal conhecia ele? A Alfaiataria Príncipe. Né? Tem a Alfaiataria Príncipe, era ali pertinho, hoje onde que é a padaria, que era no outro... E quem vai para o bairro era no lado esquerdo, né, praticamente quase em frente ali, um pouquinho mais à frente, 100 metros à frente, onde hoje é a padaria da Ui. E o pai trabalhava lá na alfaiataria e na época, eu lembro que acho que tinha 10 anos, 11 anos, por aí, o pai comprou aquele terreno ali, uma casa antiga, muitos vão lembrar, uma casa meia laranja, que tinha umas escadas para baixo, assim, a gente, quando adolescente, ficava ali naquela escada namorando. Era até interessante tudo isso, né? E foi um período. E o pai hoje está, né, depois à frente, o Mário Sérgio, tomou a frente de fazer hoje o que é aquele prédio ali praticamente, né? Então hoje tem aquilo ali, tem a padaria ali, e funciona a padaria, daí tem o primeiro andar onde está a alfaiataria do pai. E em cima, então, eles residem na parte superior. Que bacana. Quero mandar um abraço aí, seu Arthur, a dona Fernanda. O seu Arthur é o contador. E a dona Fernanda, advogada, né? Trabalhei com a questão de empresas, aí mais para frente a gente vai estar fazendo umas matérias aí com eles também, aqui umas lives, uns assuntos bem bacanas. Um abraço pro Mário, da padaria, né? Dauri, padaria Dauri lá no Garcia, cara, o lanche lá, o bolo lá, uma equipe de qualidade lá, um pessoal super carinhoso, super atencioso. Dá uma passada lá na padaria Dauri. Qual é que é o endereço lá? É o Amazonas? O Amazonas 3.826. O Amazonas 3.826. Dá uma passadinha lá, pessoal. Vamos lá experimentar. Uma delícia. Eu já desvio sempre, né? Porque se eu for parar toda vez que eu passo lá na frente, eu vou engordar um monte. Dito isso, pessoal, essa é mais uma entrevista, né? De tantas que virão pela frente aí, né? Ex-atletas aí do antigo Beck, do Palmeiras, aí muitas histórias aí vão vir pela frente aí. Espero que você tenha gostado, você curta e comente, compartilhe com seus amigos, né? A matéria está lá no nosso canal do YouTube lá. E eu conto sempre com vocês. A minha maior alegria, a minha maior força para estar aqui desse lado da telinha é sabendo que você também aí do outro lado tem né, com muito carinho aí assistido às nossas matérias. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo com mais um ex-atleta do antigo Palmeiras, Beck. Grande abraço.